Bom, vamos começar. Se apresenta aí, Lorena. Meu nome é Lourenço Lacerda, tenho 21 anos, sou estudante de Direito, estudo na Fundação Getúlio Vargas. Estou no Bom, oitavo período agora. bom, trouxe o Lorenzo aqui, né, porque ele é nosso personagem da nossa matéria Longiforme. Alguém que sofreu com o uso excessivo das redes sociais. E eu vou fazer algumas perguntas, só cinco perguntas para você. E se você puder responder de maneira longa, assim, realmente falando, dissertando sobre, seria bom. Primeiro, quando você percebeu que o uso das redes sociais se tornou algo maléfico para você, né? Se tornou uma coisa excessiva. Assim, então, quando eu comecei a usar rede social, assim, os meus pais não tinham muita restrição comigo, porque eles confiavam em mim, então, lá por volta, assim, sabe, dos 12, 13 anos, eu acho que eu comecei, pelo que eu me lembro, com o Facebook, que era o que os jovens usavam mais na época. Era aquele sistema básico, assim, de que eu podia usar, mas meus pais tinham acesso à conta, que eu acho uma coisa importante. Então, eu não tinha nada escondido ali. E eu usava, assim, normalmente. Eu acho que antigamente até o uso talvez fosse mais saudável, assim. Mas eu peguei essa transição do Facebook para o Instagram, que é a época que as pessoas começaram a usar mais o Instagram e tal. Então, é, as pessoas da minha idade, a maioria dos jovens assim, começou a migrar do Facebook para o Instagram, que é o que aconteceu já hoje. E o que acontece? Eu comecei a usar o Instagram assim, e teve uma época que eu usava normalmente, mas conforme você vai crescendo, vai ficando mais velho, as suas preocupações mudam, assim. Então, é, eu fui envelhecendo, meus amigos foram envelhecendo. Então, começou aquela época que era muito importante o like, as pessoas tinham muita preocupação com o número de seguidor. Então, assim, começou essa época dessa rede social que as pessoas precisam ser vistas para tudo. E aí nisso que eu fui percebendo que eu estava começando a me afetar, assim, o que que eu via? Eu via que não era só prazeroso mais para mim a rede social, não era só uma questão, tipo assim, de eu olhar o que as pessoas botavam, de eu botar coisas que eu queria sobre minha vida e eu simplesmente relaxava nisso, assim. Eu comecei assim, ficar preocupado com quantos números de seguidores eu tinha. Se eu postasse uma coisa, eu ficava. A minha intenção não era assim, eu vou postar isso porque eu quero. Eu vou postar pensando, será que isso vai me dar mais seguidor ou menos seguidor? Será que as pessoas vão curtir isso ou não? Será que se eu postar isso, eu vou passar vergonha ou vou ser exaltado? Esse tipo de preocupação, assim. E isso começou para tudo, entendeu? E isso até em relação a, por exemplo, essa questão de conexão. Às vezes você no Instagram, e eu tinha esse hábito de seguir pessoas assim só para colocar um número a mais no número de seguidores, mas eu, em termos de relação, não tinha relação nenhuma com a pessoa. E isso é uma coisa que as pessoas normalizaram, assim, principalmente pessoas da minha idade. Elas tinham inúmeros seguidores, assim, mas quando você olha a rede de amigos de verdade, é uma rede minúscula, assim. São poucos amigos que são amigos verdadeiros. E isso só acontecia comigo. Eu ficava preocupado com o número de likes, assim, eu não conseguia, por exemplo, acho que isso é um termômetro bom que as pessoas poderiam usar. Você é capaz de você postar uma foto e você não olhar em momento nenhum quem curtiu? Sim, você só posta porque você quer postar, sem essa preocupação com quem está vendo ou não, ou com se as pessoas estão se portando ou não. E não só isso me afetava, como, tipo assim, eu via, eu via isso em relação aos outros, eu via que os outros, caramba, os comentários são muito superficiais, as pessoas nem são amigos. Isso é uma coisa que me incomodava, assim. Eu ficava realmente julgando até o ponto que eu comecei a ver, assim, não vale a pena. E aí o que acontece? Eu tive meio que uma primeira leva de rede social, então eu tive Instagram, tive, Facebook. E aí eu fiquei um tempo sem. E aí mais recentemente, assim, acho que em 2023 eu tentei voltar. Fiquei um tempo, mas eu vi que não estava fazendo mais sentido. E eu estava muito com essa preocupação também em relação, assim, é, de, essa questão de rede de amigos. Então, sabe, pessoas que às vezes eu não me interessava em ter relação, me seguiam.
E aí eu me senti obrigado a seguir de volta só por causa como se fosse esse contrato social que tem na rede social, só que eu não queria seguir, eu não queria ver nada, então eu tinha que seguir de volta e eu, às vezes eu silenciava a pessoa. Então essas coisas, tipo assim, não é que me geravam uma ansiedade a ponto de eu ter crises de pânico. Elas me geravam ansiedade no sentido de que eu ficava preocupado com isso e quando eu parava para olhar, eu não estava relaxando, assim. E é como se a rede social tivesse sem propósito. E eu, o que eu fiz, eu tirei de novo. Então, é como se eu já tivesse tentado, por exemplo, o Instagram, ter duas vezes tentei e eu vi, nossa, o que eu tentei não me fez bem, assim. E até hoje, faz pelo menos mais de 2 anos, mas assim, na maior parte da minha vida eu sou uma pessoa sem Instagram, que é uma coisa raríssima, assim, mas eu acabei optando por seguir esse caminho. E como era, você consegue se lembrar como é que era a sua rotina? Você falou que você voltou em 2023. Você acha que alguma coisa mudou na sua rotina, quando você voltou? De você, sei lá, ficar mais desconcentrado, não conseguir estudar? Eu senti que mudou muito, sim. Assim, quando eu voltei a usar Instagram, primeiro que quando você fica muito tempo fora de uma rede social e de repente você volta, você começa a ficar um período dedicado só àquilo. Então, assim, nossa, eu voltei pro Instagram, tem que redescobrir o Instagram. E ainda tem aquela preocupação, então, por exemplo, eu tinha muito isso. Eu voltei a usar o Instagram. Então agora eu comecei do zero. Eu preciso voltar com o meu número de seguidores. Preciso voltar a ter fotos, ter likes, como se fosse para voltar a ser uma pessoa normal. Isso tudo leva tempo. Eu acho que o que o Instagram ele acaba mudando na concentração é que isso com qualquer rede social, assim, eu acho que o TikTok hoje é principal nesse sentido. Aquilo ali te dá recompensa muito rápido, assim. Então você você desliza a tela, você abre um story, você vê uma foto, você recebe uma curtida, aquilo vai te dando um nível de prazer, assim, que você vai querendo repetir o tempo todo. E aí, uma coisa que eu vejo até hoje em mim é isso, assim, que a minha disposição, por exemplo, para não fazer nada, a minha capacidade de ficar entediado reduziu muito, assim. Isso tem influência na rede social. Isso eu vejo que não é só comigo, com muitas pessoas, assim. Nosso nível de dopamina está muito alto, então é, a gente não aceita mais ter um período de tédio, assim. A gente não consegue passar 5 minutos sem pegar no celular, nem que seja para ligar, olhar a tela e desligar de novo, assim. Isso acontecia no Instagram. O meu comportamento era muito assim, nossa, preciso olhar, preciso olhar, preciso olhar. Eu fazia por fazer, assim. É, então, aquilo foi sugando minha concentração. Isso é uma coisa que eu percebi. Então, por exemplo, quando eu voltei para o Instagram, eu estava numa viagem de carro, e eu me lembro de estar na viagem de carro pensando sobre isso, ao invés de estar curtindo o ambiente. Eu acho que isso, não só a questão da rede social, dos amigos e tal, mas essa questão de você estar sempre ali com o teu nível de prazer elevado, olhando coisas rápidas, tendo recompensa no cérebro, isso tudo vai afetando a tua concentração, assim. Quando você saiu. Não, duas perguntas, na verdade, mas são rápidas. Nessa época que você voltou, você, por exemplo, você conseguia comer sem assistir alguma coisa, ou antes de dormir você ficava scrollando? Não, isso é uma coisa que me afetou muito, assim, o celular e rede social. Eu acabei desenvolvendo o hábito. Isso é uma coisa que veio muito do meu pai também, assim, a gente acabou se viciando nisso. Eu acabei desenvolvendo muito dois hábitos. O primeiro é de sempre comer assistindo alguma coisa. Então é como se não fosse muito difícil para mim comer assim fora da tela. Eu preciso assistir alguma coisa, eu preciso estar ouvindo uma coisa, eu preciso estar com o celular, eu preciso estar vendo um filme, uma série, um vídeo no YouTube, não importa o quê. Praticamente assim, durante minha adolescência inteira e até hoje, com 21 anos de idade, a maioria das minhas refeições são assistindo alguma coisa. Então são, tipo, com o celular ali vendo. E às vezes até quando eu tô almoçando com alguém, eu tô pegando o celular, deslizando, procurando coisa ali para ver. E isso também em relação, por exemplo, a antes de dormir. Isso é uma coisa que
Eu não sou cientista, mas todo mundo sabe que você ficar ali conectado na tela antes de dormir é uma coisa que faz mal, assim. E eu assim, acabei desenvolvendo o hábito de sempre antes de dormir assistir alguma coisa, normalmente assistir filme. Mas eu fico ali com a tela ligada, é, com as coisas passando rápido na minha frente, isso afeta até o nível de sono, assim, então, a qualidade do teu sono. Então, por exemplo, eu comecei a perceber que, mesmo eu dormindo, assim, mais de 8 horas, eu acordava cansado, como se a qualidade do sono fosse diminuindo. Então, o nível de concentração diminui, a qualidade do sono diminui, e eu acho que o principal é isso, a capacidade de você ficar entediado, ela começa a desaparecer, assim. Eu não consigo mais ficar sem fazer nada. Não consigo mais ficar sem assistir nada. Assim, só com silêncio e eu mesmo com meus pensamentos. Isso é a principal coisa que mudou, assim. E quando você saiu em 2023, que você falou, né? Você sentiu medo de você perder alguma coisa? Eu sentia, né? Sentia. Eu acabei sentindo como se fosse esse efeito de que, será que se eu sair dessa rede social, será que se eu sair do Instagram, eu vou me tornar, assim, quase como um fantasma social? As pessoas não vão me conhecer? Ou será que, sabe, isso afeta muito? Será que eu vou me tornar muito esquisito por ser uma pessoa sem rede social, sem Instagram? Esse tipo de coisa afetou, assim. Então, isso é um exemplo de como a rede social te domina, assim. Então, não estava gostando mais e, às vezes, só pelo que as pessoas poderiam pensar, eu ia continuar na rede social, mesmo que aquilo estivesse me fazendo mal. Então, sim, eu tinha essas preocupações, assim. E quando você voltou em 2023, qual era o conteúdo que mais fazia você se comparar? Tipo, se era alguma coisa relacionada a, sei lá, viagem, ou alguém sendo bem, se dando bem no trabalho, ou era um amigo que saiu, ou, Não, sei lá, beleza. o que eu percebi era principalmente essa questão de likes e quantas pessoas interagiam. Então, se eu visse uma pessoa que eu conhecia, que as pessoas curtiam muitas fotos, que as pessoas comentavam, que as pessoas interagiam com essa pessoa e isso não acontecia comigo, isso me fazia comparar. Aí o que acontecia é que eu fico, por exemplo, agindo ou tentando postar conteúdos parecidos com as pessoas que são famosas, com as pessoas que ganham like, com as pessoas que têm seguidores. Eu não faço mais o que eu quero, nem posto mais, nem curto mais do jeito que eu quero. Então, tudo deixa de ser natural, tudo vira superficial. E como é que foi, tipo assim, no início, quando você teve duas experiências, né, que você parou de usar rede social. Não sei se você se lembra, quando você era menor, como é que foi o início, assim, sei lá, a primeira semana, como é que foi essa experiência de tentar reduzir esse tempo de tela? Você teve alguma, eu esqueci o nome em português, mas alguma withdrawal, alguma, entendeu? É, não, assim, todas as vezes que eu começava com rede social era isso, eu tinha esse impacto, então eu ficava buscando like, buscando seguidor, eu acabava vendo a minha concentração diminuindo, eu via que o tempo de tela do celular aumentava. Isso, assim, sempre acontece. Quando eu tenho rede social, o tempo do celular fica elevado. Se eu apago um aplicativo de rede Mas social, se eu apago o Instagram, o tempo diminui. E a minha rotina, no início, era muito essa, assim, entrei no Instagram, comecei a usar a rede social, eu queria me tornar igual aos outros, queria ver como é que os outros fazem para ganhar like, curtida, como é que os outros fazem para ter seguidores. O que foi mudando gradativamente é que eu fui vendo que isso me fazia mal, aí tive essa experiência de tirar a rede social, por um tempo eu fico me sentindo meio alheio, mas depois eu vejo que para de ser uma preocupação. E aí o que eu fui desenvolvendo é assim, por exemplo, o Instagram eu tô sem, e aí o que que eu fazia? Se eu sentia que a minha fraqueza era essa questão do número de seguidores, de me preocupar com a atenção das pessoas, por exemplo, comecei a usar a rede social com o intuito meramente de me informar. Então, sei lá, eu usava
eu botava o Twitter. É uma coisa que eu tenho até hoje e eu uso para me informar. Eu não tenho relação com ninguém ali. Eu não comento em nada, eu não sigo ninguém que eu conheça. Assim, eu só sigo coisas de informação, jornais, influência da informação, esse tipo de coisa, assim. É uma coisa que me ajudou muito, porque eu não fico alheio, então, tipo, eu conheço as informações, eu sei das informações, e essa parte do like, do relacionamento com pessoas do meu ciclo social, isso não me afeta porque eu não tenho, assim. Então, a minha estratégia foi essa, parar de usar a rede social como um intuito de me sociabilizar com pessoas assim, que eu conheço, e usar para me informar o que está acontecendo, quais são as notícias, entendeu? Isso me E você, ajudou a ter relação sem ficar um alheio. e você acha que você, sem rede social, isso impactou o seu ciclo de amigos, a sua vida fora das telas? Ou seja, você acha que você é uma pessoa mais calma, uma pessoa mais, é, uma pessoa mais que não se importa tanto com essas coisas? Não, eu acho que o que mudou é que talvez assim, se você olhar, por exemplo, no Instagram, pode ter gente que tem mais de 1.000 seguidores. O que acontece é que quando você sai, por exemplo, quando eu vou tendo os amigos que são os amigos de verdade, assim, eu acho que esse é o mito, assim, a pessoa sem rede social não é uma pessoa sem amigos. Ela vai ter, às vezes, poucos amigos, mas que são amigos de verdade, e ela pode ter vida social, assim. E essa é a questão, acho que existe vida social fora da rede social. Sem Instagram, eu continuo tendo amigos, eu continuo podendo sair com amigos, eu continuo tendo relação com pessoas, assim, e as pessoas me tratam normalmente mesmo sem eu ter Instagram, acho que isso é importante. Então, sei lá, no ambiente de faculdade, a maioria das pessoas tem Instagram. Eu não tenho, isso no fundo, não muda nada. O que eu vejo é que, pelo contrário, ultimamente as pessoas têm respeitado mais alguém que consegue ficar sem rede social. Porque eu acho que todo mundo se sente preso e no fundo, as pessoas, quando elas enxergam alguém que conseguiu meio que se livrar de uma rede social, assim, por exemplo, Instagram, as pessoas acabam valorizando, as pessoas devem se sentir presas, elas veem, caramba, alguém conseguiu sair da prisão, como se fosse isso. Então existe um respeito maior com pessoas que têm esse cuidado nesse sentido. Então, você acha que tem uma diferença, então, né? Você acha que tem uma diferença entre a pessoa, como você era com rede social e sem rede social? Assim, você era melhor, você era pior nos estudos, você era um cara mais ansioso, é isso? Tem muita diferença, assim. Você, sem rede social, você se concentra melhor, porque no fundo, sem redes sociais, você não vai pegar o celular para nada, assim. Porque o celular É. só vai servir para você ver vídeo e mandar mensagem, assim. Mas no fundo, o que as pessoas mais passam tempo é em rede social. Então acaba que reduz o seu tempo do celular, você não tem outra coisa para fazer, você se concentra mais na atividade que você está fazendo. Você vai se relacionar com as pessoas da mesma forma, agora sem pensar, tipo, na parte de julgamento. E uma coisa que eu vejo claramente, assim, a pessoa sem rede social, ela curte os momentos, assim. Então eu vejo muitas pessoas que, sabe, viajam ou estão num jantar ou qualquer coisa, assim, elas estão fazendo uma atividade e a primeira preocupação delas é conseguir uma foto boa para postar. Eu sem rede social, eu não preciso, eu com rede social eu me preocuparia com isso, mas sem rede social eu não preciso me preocupar, só vou curtir porque eu não tenho como postar para ninguém. Não tenho rede social, então aumenta a tua concentração, aumenta a tua capacidade de curtir o momento e a relação com as pessoas continua a mesma, assim. Você pode até ter menos amigos, entre aspas, do que quem tem um Instagram, mas no fundo, as amizades verdadeiras, todo mundo tem igual, assim. E só para fechar, a última pergunta, mas é uma pergunta importante, que é meio que voltando lá no início, porque a matéria vai ser através da sua perspectiva, né? Então, como você se sentia. O que fez você voltar pro, em 2023? Você já passava um bom tempo sem rede social. O que fez você voltar? Então, eu comecei a sentir assim, eu via, tipo, as pessoas com Instagram, então eu via que as pessoas se
às vezes amigos meus se comunicavam pelo Instagram, então várias coisas que aconteciam, é, estar com amigos, eu acabava não sabendo. Então você fica um pouco alheio, às vezes, do ciclo de amigos, porque você tem coisas que as pessoas só colocam no Instagram lá. Elas não colocam na tua vida real diante de você, não te falam, elas botam no Instagram. Então, mesmo coisas de amigos próximos, assim, eu acabava ficando desinformado, eu não sabia. Então, eu comecei a pensar, será que eu não estou mais maduro? Será que eu não consigo voltar e agora usar de uma maneira saudável? Será que não, não existe essa possibilidade, assim, de eu usar da maneira correta? Isso pode existir. Eu posso voltar para o Instagram e tudo dá certo. Eu posso usar normalmente como uma pessoa normal. Só que aí eu comecei a usar e eu vi assim, não tem propósito nenhum, assim, porque no fundo não te adiciona nada. Acho que essa questão, no fundo a rede social não te adiciona nada em relação a amizades, assim. A única coisa que a rede social pode te adicionar é informação. Mas sobre a vida das pessoas, assim, você vai ter normalmente se você for uma pessoa sociável. Essa é a questão principal para mim. Então, o voltar para o Instagram não mudou nada para mim, só reduziu a minha concentração e só voltou a minha preocupação com o que as pessoas viam de mim, assim. É isso que aconteceu. Eu voltei, eu fiz quase que um experimento comigo. Eu voltei e eu vi, não serviu de nada, assim. Talvez só tenha pontos negativos. Então, para quê? É melhor ficar sem. A minha mentalidade acaba sendo essa, assim. É melhor eu ficar sem. Bom, acho que foi uma entrevista muito boa, você deu vários pontos aí, né, da sua perspectiva, de como você enxergava as coisas. Bom, só agradecer aí, Lorenzo. Obrigado aí pela entrevista. E tomara que você consiga seguir aí seu rumo, sem rede social, com rede social, seja o que for. Mas você é uma das poucas pessoas que realmente conseguiram sair, né? Pelo menos porque eu conheço pessoas que não conseguem passar uma semana sem. Então, muito legal ver uma pessoa da sua idade, da mesma idade que a minha, né? Que saiu e tá bem sem, né? Obrigado, gente. O prazer foi meu. Prazer. Valeu. Valeu. Aqui, salva.